Senhores, mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui. Hoje nós vamos estar falando aí, conversando com vocês, batendo um papo, eu e o Edson, mais o Edson do que eu, na verdade, que é o expert no assunto, falar sobre um olhar executivo sobre as demonstrações financeiras. O que vem a ser isso? É um olhar, na verdade, que nós temos que ter, nós somos, tecnicamente falando, leigos em termos de contabilidade, em termos de controller financeiro, contábil, nós temos que ter um olhar mais aguçado em relação a isso, principalmente nós que somos da área de riscos corporativos. Então, isso aqui é importante, a gente tá com esse olhar aguçado, é isso que o Edson vai dar aí, os macetes e falar o porquê. Antes dele entrar, eu vou estar conversando com vocês um pouquinho, bem rápido, vou falar do motivo que nós decidimos conversar, falar com vocês sobre esse tema, que nós achamos de extrema importância. Haja visto as últimas ocorrências, principalmente agora nas casas americanas, tá certo? Que foi, na verdade, um tiro, uma contabilidade criativa no balanço, tá certo? É importante. O Edson vai seguir esse roteiro, vamos seguir esse roteiro aqui, tá ok? Para poder estar conversando com vocês sobre fluxo de caixa, contas do ativo, pontos sensíveis, mas aí depois ele vai contar. Em seguida, vem nosso currículo, não vou falar sobre o nosso currículo, nem o do Edson, nem o meu, você já conhece a gente um pouco. Agora vem um ponto importante. Por que nós decidimos realizar esse webinar, então? Então, primeiro lugar, primeiro ponto número 1, essa imagem que vocês já conhecem, aonde, tecnicamente falando, nós temos que ter o olhar da antecipação e adaptação, só que no retrovisor. Por que retrovisor? Porque quando nós falamos em demonstrações contábeis, é o passado. Infelizmente, é o passado. E a gestão de risco deveria estar acompanhando isso, na verdade, com um olhar mais aguçado online, real time. Então, na verdade, nós temos as demonstrações, riscos nas demonstrações financeiras, tem um olhar projetivo, quer dizer, já ultrapassou, tá certo? Não é um olhar de risco que é olhando o futuro. Então, isso é um ponto nevrálgico para nós da área de riscos. Por quê? Que nós que temos que fazer essas integrações, nós de riscos corporativos. É um ponto fundamental. Segundo motivo que a gente resolveu conversar com vocês sobre isso, é a questão de a gente olhar sobre esse ângulo e fazer uma pergunta. Hoje, os riscos estratégicos, nós, da área de riscos corporativos e a empresa, nós seguimos o COS ERM 2017, as premissas dele, onde ele fala que temos que ter um olhar aguçado na estratégia, olhar aguçado nos objetivos. Não podemos, nós, da área de riscos, nós é que devemos avaliar se as estratégias e os objetivos estão carregados de riscos. Então, isso é importante. Tá certo? Nós olhamos a SWOT, por exemplo, fraqueza, na verdade, e as ameaças, que o Edson fala bastante, fala muito bem sobre isso. A gente olha isso, que são riscos ou fontes de risco. Nós temos que olhar, comparar, discutir, ou seja, a empresa hoje traça seus objetivos, traça suas estratégias, depois comunica a área de riscos ou, na verdade, nem pergunta direito para a área de risco como um todo. Então, são pontos fundamentais. Claro, uma ou outra empresa pode até participar. Geralmente, como gerente, vocês participam, Mas o ideal é a gente avaliar. Isso é fundamental, a gente está verificando. Balanço, sempre a última linha do balanço, as provisões, Quais os passivos? Os passivos são, de fato, são riscos. Quais passivos são riscos? Tá certo? Eles estão plotados na matriz de risco corporativo? Não estão, senhores. Não estão. Então, as provisões não estão plotadas nos riscos corporativos. Muitas dessas provisões podem se tornar riscos e o motivo que não quer, às vezes a empresa não quer que seja plotada, colocada, o Edson vai comentar aí, obviamente, não vou tirar a palavra dele, vou deixar vocês aí um pouco da incógnita, Mas você já sabe o motivo, a última linha sempre tem que dar um pouquinho mais, tá certo? Importante. Outra dica nossa, Obrigatória, os riscos, na verdade, corporativo, Nós integramos os riscos financeiros e os riscos das demonstrações financeiras
pergunto para vocês, vou ser sincero, hein? Eu tenho 34 anos de experiência na área privada. 34 anos. Nunca vi, posso estar enganado, posso pagar com a língua, mas nunca vi uma matriz de risco financeiro. Nunca vi uma matriz de risco financeiro. Nunca vi. E isso o Edson vai falar para vocês que é essencial nós termos. E que isso esteja integrado na matriz de risco corporativo. Tá claro? Então, eu nunca vi. Tá certo? Da demonstração financeira e do risco financeiro em si. Ok? Existe o relatório das auditorias, relatórios das auditorias, fala, levanta, mas não na matriz. Nunca vi. Tá certo? Nunca vi também de vários outros clientes que nós temos, a questão que o Edson também comenta bastante, da interconectividade, impacto cruzado. Então, eu tenho aí a matriz de risco corporativo, essa matriz de risco corporativo tinha que ter os riscos de maior relevância dentro dela, ou várias matrizes para que eu possa integrá-las. Essas várias matrizes deveriam ser cruzadas com o impacto cruzado, o teorema de Bayes, que são os da probabilidade condicionantes, onde eu vou encontrar os riscos de maior nível de influência sobre outros riscos. É uma forma de eu estar priorizando os riscos, então isso é importante. E aí eu pergunto, o risco financeiro tinha que estar aqui, porque o risco financeiro ele é motriz. Automaticamente ele já é motriz. Ele influencia, né, uma porção de outros riscos de uma maneira direta, na veia. E tinha que estar. E eu nunca vi. Tá certo? Vi em termos muito gerais, um outro risco colocar. E quando eu coloco, às vezes, para algum cliente, ele fala: ah, mas esse risco aí é muito genérico. Coloco liquidez, coloco risco de câmbio. Então, eu ouço isso aí, às vezes, de clientes, tá certo? E isso aqui é uma sabedoria grande agora, com as 3 linhas de defesa. E na 6ª edição do Código das Práticas de Governança, do IBGC, que desta vez está perfeita, se redimiu, no meu ponto de vista, colocou a auditoria ligada diretamente ao conselho. Antes ele tinha uma linha onde a diretoria, né, barrava o acesso da auditoria, agora não tem mais isso, mas ele fala que nós temos 3 áreas claras aqui, que são áreas de risco, controles internos e a área de compliance. E que essas 3 áreas aqui também podem ter um canal direto com o conselho de administração. Então, isso é importante. E aqui a gente levanta uma ressalva que o Edson vai comentar bastante. Área de riscos corporativos não poderia estar debaixo de uma diretoria financeira. Não poderia estar. Por quê? Porque há conflito de interesse. Por quê? Porque eu, gestor de riscos corporativos, tenho que estar fazendo a matriz de risco financeiro. De risco financeiro, obrigatoriamente. Então, isso é um ponto importantíssimo da demonstração contábil, e aí vai por tudo que tem direito. Então, não tem condições. Então, o IBGC está sendo muito claro, nós somos agentes da governança, nós somos os fiscalizadores da governança, tá certo? Auditoria interna, independente, conselho fiscal, risco, controle interno e compliance. Então, nós temos essas áreas, né, que devem existir, claro, depende da complexidade do porte da empresa, mas nós temos que existir e temos que ter. E o último ponto, antes de passar a palavra para o Edson, é que agora saiu o relatório recentemente da KPMG, falando dos 10 principais riscos, né, de 2023, e ele fala claramente, né, dos fatores determinantes de valor, aonde em qualquer área de negócio que ele levantou de 12 segmentos aí, né, do mercado, a liquidez, grana, na verdade, a liquidez e o lucro, na verdade, tá certo? A lucratividade e a liquidez e a estratégia são, né, 2 fatores determinantes de valor. Ou seja, eles fazem com que, né, influenciam o risco na veia a vir a acontecer, a materializar. Então, esses foram basicamente os motivos, né, que levaram, na verdade, eu e o Edson, a gente conversando bastante,
conversando sobre as Americanas, porque a gente fala que a área de riscos deveria estar muito mais atenta, a auditoria tinha que estar muito mais atenta, tinha que estar plugada, ligada, tá certo? Né? Olhando, né, de forma muito clara o que estava acontecendo e, principalmente, né, o olhar para o futuro, naquela névoa para poder pisar em terreno minado. Mas eu tenho que estar olhando, não tem jeito. Eu não posso olhar apenas o retrovisor, porque já aconteceu. Com isso, eu passo a palavra para o meu amigo Edson, para ele poder estar agora desenvolvendo, conversando, eu no meio do caminho, recebendo perguntas aqui que a gente vai receber pelo chat, né? Ou por outro meio que a gente tem aqui. Eu vou interromper o Edson para que fique mais dinâmica aí, às vezes uma ou outra pergunta que eu acho que seja importante. Edson, por favor, a palavra é sua, o tablado é seu. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? E aí, antes de iniciar, eu gostaria de projetar esse slide aí, porque eu acho importante essa colocação. Então, eu vou fazer uma leitura rápida, ou seja, a mensagem principal da arte da guerra: a vitória é alcançada pelo meio de conhecimento estratégico, do planejamento cuidadoso, da liderança eficaz, da adaptabilidade às circunstâncias. Agora, olha que coisa interessante. Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. O que quer dizer? Ou seja, para você ser vitorioso, você tem que ver o que o teu inimigo não está vendo ou o teu concorrente não está vendo. E essa fonte, que é o Arte da Guerra, né, do Sun Tzu, e ele cita assim, oito lições básicas que eu acho interessante antes de entrar no assunto específico. Nem todos os concorrentes devem ser enfrentados. Gerenciar todos os aspectos antes de atacar é fundamental. Conhecer bem os concorrentes. Usar a velocidade e preparação para superar rapidamente a concorrência. A importância do líder para maximizar o potencial dos colaboradores, ou seja, patrocínio e liderança. A vitória pela estratégia. A utilizar táticas para não ser previsível e considerar a necessidade de alterar o plano. Isso é uma mensagem inicial, seja, principalmente dentro da área de risco, fundamental, determinados itens aqui, principalmente esse de, ou seja, para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Isso é um alerta pontual importantíssimo. Pode passar, Brasiliano, antes de começar o nosso papo informal. Então, segundo o Ibracon, as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data das transações realizadas por uma entidade num período de tempo. A obrigatoriedade das informações são anuais, trimestrais, dependendo da companhia, se é capital aberto, se é capital fechado, se está com ações em bolsa, se é regulado pela CVM. Agora, em síntese, o principal objetivo das demonstrações contábeis é apontar a real situação da saúde financeira do seu negócio, permitindo que tanto o gestor quanto potenciais investidores tenham indicadores precisos para a tomada de decisão. Essa é a mensagem principal. Pode passar, Brasiliano. Eu estou fazendo um preâmbulozinho só para fixação de conceitos, ok? Quais são os tipos de demonstrações financeiras? Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, a demonstração do fluxo de caixa, que é super importante, lucros e prejuízos acumulados, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente e nota explicativa. Nós vamos colocar hoje, trabalhar mais em cima do balanço patrimonial, demonstração de resultado e fluxo de caixa e nota explicativa. Pode passar, Brasiliano. O primeiro momento é quando o executivo, ou seja, nós não vamos falar aqui sobre o olhar do contador ou do auditor, nós estamos fazendo um mix assim, um olhar mais do executivo, um olhar holístico, quando ele recebe as demonstrações financeiras, que muitas vezes essas demonstrações financeiras vêm defasadas em 2 meses, você fecha o balanço em dezembro, aí para publicação tem aí janeiro, fevereiro, então você tem um delay aí de quase 60 dias. Mas quando você recebe esse balanço patrimonial, essas demonstrações financeiras, qual é o seu olhar sobre isso? Ou seja, primeira coisa, você tem que estar atento ao seguinte: eu gosto muito de olhar a necessidade de capital de giro da empresa. Ou seja, como é que está o capital de giro dessa empresa? Qual é o overtrade dela? Qual é o efeito tesoura que ela está apresentando? O nível de inadimplência dos recebíveis. Ou seja, como é que está? Ou seja, eu posso ter um grande lucro, mas em termos de caixa eu estou com um problema. Ou seja, eu vendo, mas não recebo. A qualidade da venda não foi boa. O que aconteceu com a política de financiamento, de crédito? Uma coisa aconteceu, que eu estou com alto nível de inadimplência.
E o que praticamente a gente, muitas vezes, alguns colegas têm dúvidas sobre o overtake. Eu vou rapidamente. O overtake é quando existe uma grande expansão do volume de atividade de uma empresa, não havendo recurso disponível para bancar as necessidades de giro adicionais. O efeito tesoura acontece quando a empresa financia grande parte da sua necessidade de capital de giro por meio de recursos caros de curto prazo. Essa é uma primeira visão. Então, olhe logo primeiro o capital de giro da empresa. Meu primeiro olhar de executivo, capital de giro, está lá no lado à esquerda do ativo. Segundo, análise do investimento do CAPEX, a relação risco-retorno. Tem 2 indicadores, o VPL e a TIR. Como é que estão esses 2 indicadores? Outro detalhe importante, cuidado com custos afundados. O que é isso? Quando você olha o portfólio da tua carteira de projeto e investimentos, quais são os investimentos que estão com VPL negativo e não estão provisionados? Ou seja, não aparecem no resultado, estão escondidos dentro da contabilidade. Ou seja, ele tem que, pelo regime de competência, accrual base, ele já tinha que estar no resultado com uma provisão para perda, e ele não aparece, ele está lá guardado. Então, tem que tirar isso do armário e provisionar. E se houver uma dúvida entre a decisão entre uma VPL e a TIR, eu fico a decisão a minha, tem que escolher um indicador para a decisão, eu escolho o VPL positivo. Outro item, a contabilização indevida de OPEX, despesa operacional, como investimento, postergação de despesa. A despesa muitas vezes já aconteceu e ela é contabilizada como investimento. Você está postergando a despesa, ou seja, manipulando o resultado. Fica ligado nisso. Avaliação dos testes de impairment, a mesma coisa, a recuperação de ativo. Quanto vale o ativo a valor de mercado? Hoje, inclusive, acho que no artigo 183 da Lei das SA, fala sobre esse provisionamento dos impairment, ou seja, trazer isso a valor presente. Isso é muito importante. E o cuidado que tem que ter é o seguinte, quando você faz os testes de impairment, é fazer por ativos. Não faz com ativos combinado, conjugado, senão, às vezes, o prejuízo de um ativo fica escondido no meio de outros. Pede para abrir, vai fazer por ativo, para tu identificar, principalmente na área de petróleo e gás. Transações com partes relacionadas, ou seja, o que está acontecendo, gente? Será que tem relação com o controlador, com a empresa? Tem conflito de interesse? A relação dos contratos, as taxas utilizadas, ou seja, os prazos. Ou seja, isso é importante para não ter problemas tributários, como também problema de beneficiar o controlador. Contrato de multas, a mesma coisa. Está trazendo a valor de mercado? Tem contrato? As taxas, os prazos, ou seja, então, existe transparência nessas operações? Depósitos judiciais estão atualizados? Está conciliado com a tesouraria, contabilidade? Ou seja, esses valores, eles traduzem uma realidade, o valor que está depositado já está, ou seja, atualizado monetariamente, isso repercute no resultado. Esses valores já podem ser levantados? Existe alvará de levantamento para isso? Desculpe aqui. Desculpe que tocou o celular aqui, desculpe. Certo. Ou seja, deixa eu voltar. Então, essa parte aqui dos depósitos judiciais relevantes, será que já existe alvará para levantar esses depósitos? Você já pode usar em garantia de outras aplicações? É importante olhar isso. Então, transações com parte relacionada, transações com contrato de mútuo, depósitos judiciais relevantes, é muito importante. Investimentos relevantes em empresas controladas e coligadas, o equity. Está havendo contabilização do equity em relação às controladas e coligadas, ou tem alguma SPE que não está no balanço consolidado? Ela está no Brasil ou está no exterior? Está em paraísos fiscais? O objeto social dela é o mesmo da controladora ou é um objeto estranho à operação? Tem que analisar. Isso tem efeito também. Você está escondendo, em dado momento, o endividamento via na CSPE. Operação de lease, ela está contabilizada de acordo com o IFRS, parece que o IFRS 16, me lembro agora. Valorização impairment de intangíveis. Como é que está contabilizado esse intangível? Será que, em dado momento, vai precisar fazer impairment? Pouca gente fala sobre isso. Como é que está essa relação de intangível no balanço da empresa? E também, fechando o ativo, olhar se tem outros saldos relevantes nas demais contas, ou no circulante, ou no não circulante, se ela está em contas correntes, contas diversas, ou seja, como é que está essa posição? Existem contas relevantes que devem ser olhadas ainda ou não? Ok. Pode passar, Brasiliano. Edson, tem uma pergunta aqui que eu acho importante, só para ressaltar para a turma, em relação à VPL e à TIR, que são aí os indicadores aí de projetos, não é isso? Então, sim. A pergunta que veio para cá é o seguinte: a área de riscos, ela tem o empoderamento necessário para barrar ou soltar um parecer, né,
que o VPL é negativo, indica já que o projeto vai ser negativo, ou seja, haverá perda de dinheiro, ela tem condições de estar ressaltando isso claramente, colocar isso na matriz de risco, dizendo que o projeto XPTO é um risco para a empresa? Ela tem esse empoderamento? Porque geralmente o que está na pergunta aqui fala que, no caso dela, tá certo? Ela não é nem chamada para poder realizar o VPL junto com a respectiva área e nem palpitar em relação a isso. Isso, qual é a função, nesse caso, da área de riscos, na sua opinião e visão? Na minha opinião, quando ela vai trabalhar junto a esse mapeamento de processos, ela tem que entender o risco eminente, ou seja, o passivo oculto disso ou uma decisão que, em dado momento, traga prejuízo substancial para a companhia. Na minha visão, ela não tem a decisão, mas ela tem que colocar isso na matriz de risco, evidenciando o risco. Olha, esse risco aqui, esse risco, a relação, todo investimento, relação risco-retorno, é o que baliza o investimento. Se você faz um investimento que tem custo afundado, está tendo um problema, você está prejudicando os acionistas futuramente. Você está olhando, trazendo um problema, então você tem que orientar. Agora, a decisão não é da área de risco. A área de risco vai demonstrar que existe o problema. Agora, quando a planilha sobe para o Conselho de Administração, a decisão vem em cima. Qual a decisão que foi tomada? Ah, não, continua o risco. Tá bom, ou seja, o prejuízo vai aumentando, ou seja, não vai ser feito o provisionamento da perda, não vai ficar escondida no balanço. Isso é um procedimento correto das boas práticas de contabilidade? Não. Não vai provisionar ou vai provisionar apenas uma parte? Ou seja, a área de risco ela tem que informar, ela tem que discutir. Agora, a decisão não é dela. A decisão é do nível superior. Mas ela não pode ser conivente. Não pode ser conivente. Não pode entrar em conluio. Ela tem que fazer o papel dela. Agora, a decisão não cabe a ela. Mas ela não pode ser omissa. Não pode ser omissa. Isso. Eu não vi, eu não sabia. Não, peraí. Agora, quando ela não é chamada, quando ela é impedida de participar, aí é outro nível. Aí foi negada a informação. Ela não tem como buscar essa informação. Mas, em dado momento, ela, toda vez que ela faz o trabalho dela, ela fala que as operações que ela participou, que ela está presente, que está dentro do job description dela, que tem um job description da área de risco. Tem que estar muito claro. Ou seja, é aquele que nós falamos, né? Se ela não é, no nível estratégico, se ela não é convidada a participar, como é que ela vai saber de muita coisa? Ela vai saber por tabela. Por isso que a matriz de impacto do risco cruzado é importante, que em algum momento isso vai bater em algum lugar. Concorda? Certo. E aí vai gerar a impacto de materialidade e a impacto de prioridade, ou seja, na decisão. Isso vai bater em algum lugar, vai aparecer. Não existe risco zero, isso em algum momento vai aparecer. E isso estou escondendo passivo. Ou seja, o custo está afundado, está fora da contabilização do regime de competência na contabilidade, como diz a lei das SA. Eu não sei então, se na verdade, a pergunta adequadamente. Na verdade, Edson, a questão então é o seguinte: a área de riscos ela tem por dever, teoricamente falando, tem um olhar sobre esses indicadores, é isso, né? Obrigatoriamente, que é risco de retorno tem que ter, é isso? Sim, perfeito, perfeito. E o indicador? Não adianta a companhia ter um dashboard com 50 indicadores se ela não toma decisão com esses indicadores. Indicador só serve quando a companhia toma a decisão em cima deles, na minha visão. É isso mesmo, mas não é na visão do Edson, não, viu, senhor? Isso é uma questão agora legal, porque se a função nossa tá para poder olhar, bater, ressaltar, avisar a alta gestão, cabe a nós estarmos realmente apontando o dedo aonde é a nossa, na verdade, função. Isso é importante, tá? Que ele falou uma palavra muito séria. Se a gente não fizer isso daí, não gritarmos no sentido de dizer, ó, não estou participando, não é para eu participar, então, tudo bem. Mas você levantou a bandeira. O que não pode é você ficar moita, ficando moita, você está sendo o quê? Omisso e conivente. Correto, Edson? Essa é a questão. Perfeito, né? Perfeito. O red flag tem que ser levantado. O red flag tem que ser que levantado, ou seja, você fez a tua parte, você não tem decisão para tomar, ou seja, a tua linha decisória tem limite, mas você orientou essa é a finalidade do risco, trabalhar de forma conjunta, numa forma preventiva. O risco é olhar para frente, olha, vai acontecer problema. Agora, se o passado já aconteceu e ninguém está fazendo nada, e você também é obrigado a dar enfoque nesse passado, que daqui a pouco acontece. Então, você orientou,
porém, você não tem poder de decisão, mas o teu papel foi feito. Ou seja, tem que deixar evidência, principalmente em empresa pública, que amanhã ou depois tu tem um TCU, um Ministério Público, CGU no teu calcanhar. Isso é importante, hein, senhores? Vejo que, só para poder fazer uma reflexão rápida aqui, e pela minha vivência de mercado, quantas empresas, quantas áreas de risco entram e dão palpite, na verdade, palpite que eu falo, dá o parecer do VPL, tá? Poucas empresas fazem isso, tá? Poucas empresas fazem isso. Pouquíssimas empresas, a área de risco põe o seu pitaco, entra no VPL, realiza uma avaliação do VPL, dá o parecer. Isso não tem, tá, gente? Isso é função nossa. Tem que estar claro isso para a gente, ok? Vamos lá. Agora vamos entrar na parte do passivo. Na parte do passivo, não há leitura executiva, não há leitura do contador, do auditor, mas uma leitura mais abrangente e holística. Análise da estrutura de capital, ou seja, a liquidez, endividamento e rentabilidade. Em relação aos prazos, juros, taxas, custo médio ponderado de capital, ou seja, como você faz o ajuste a valor presente, qual é a taxa que você está utilizando. Algumas, não vou citar aqui, mas algumas empresas, muitas vezes, fazem o fluxo de caixa em valor nominal e fazem o desconto com a taxa real. Isso é um erro. Um erro ou uma coisa intencional. Atenção. Ou seja, se você faz o fluxo de caixa com valor nominal, a taxa de desconto tem que ser valor nominal. Uma dica, atenção. Outro detalhe, o capital de giro, a composição dele, o nível de alavancagem, como é que ele está? Está muito alavancado? Quais são os procedimentos de equacionamento? Se ele está muito alavancado, estamos com um problema. Ou seja, em princípio, acendeu a luz amarela. Ou seja, o nível de alavancagem. Está 80%. Opa, o que está acontecendo? Tem que ter um break-even de alavancagem à empresa. A política dela de endividamento, a estrutura de capital. O outro nível é a análise da política de distribuição de lucro e dividendo em função dos acionistas. Ou seja, entender o fluxo de caixa livre da empresa. Ela está distribuindo dividendo, está fazendo os investimentos dela, está guardando uma proporção de capital de giro, ou seja, qual o percentual de pagamento que ela reserva em cima do fluxo de caixa livre para pagamento de dividendos acionistas? É uma pergunta. Análise da constituição das provisões que eu falei, ou seja, você tem a provisão que está lá, redutora da conta de ativo, exemplo, a PDD, conta a receber, você tem a de passivo. Ali é uma área cinzenta que você pode não contabilizar, contabilizar por menos, contabilizar de forma meia boca, ou seja, remota. A remota você conhece o risco, você analisa e diz, não tem grandes problemas. Bacana, então você não faz nada, você fica só, deixa ele ali. Possível, você acha que ele tem um risco mais agressivo, mas ele não é tão problemático. Então você só faz um disclosure dele, nota explicativa de balanço. Provável, você faz o disclosure e contabiliza. Agora, essa análise deve ser feita de forma conjunta. Auditor externo, conselho fiscal, comitê de auditoria, jurídico, a área financeira, ou seja, deve haver um conjunto de análise para que você não fique na mão somente do diretor financeiro e do contador nessa análise. Então, a nota explicativa também tem que ser conciliada com a matriz de riscos, do que está lá em contingência nota explicativa. Tem que haver uma harmonia da matriz de risco em relação também à nota explicativa de balanço. Isso tem que estar junto, principalmente nas áreas de compliance e risco, ou seja, e os órgãos que entram também, o próprio Conselho Fiscal vem junto também numa análise dessa, é muito importante. Por quê? Se você tem uma provisão que é provável, eu boto como possível, então não contabilizei, então não vai alterar o resultado, ou seja, o teu lucro vai ser maior. Se você contabiliza, o teu lucro vai ser menor, então tu vai pagar menos bônus ao executivo, dividendos aos acionistas, ou seja, o que acontece? A gratificação geral dos executivos não vai acontecer, porque está dando um lucro menor, não alcançou a performance, não performou em termos de meta. Então, esse é o cuidado, saber bem claramente se é possível, se é provável, se é remoto, tem que estar muito bem contabilizado ali, e com vários olhares em cima disso. É uma área cinzenta. Ok. Análise de passivo... Desculpe, uma pergunta aqui, o pessoal está perguntando aqui, na verdade, aí deu aqui umas 4 perguntas sobre isso, a questão do passivo, que isso aí é uma coisa que realmente pega, alguns já têm um olhar mais crítico, então eles falam, então a área de risco ela tem que dar o pitaco dela, se o passivo for, na verdade, provável, na verdade, quer dizer, não é possível, ele é provável, tá certo? Teria que ser contabilizado, porque ao não ser contabilizado, você está, na verdade, colocando, né,
Está com passivo oculto aí, está com passivo oculto. Está com passivo oculto, né? Isso aí é uma contabilidade criativa, na sua visão? Sim, 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 sim. Sim, a contabilidade isso aí criativa. Poderia ser enquadrado como fraude, então? Ou não? Olhando o seguinte, considerando que como você coloca o jurídico junto também, coloca o auditor independente, normalmente, eu vou dar a dica aqui de consultor, hein? Vou abrir o saco de maldade, hein? Você normalmente cria essa reunião, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Jurídico, área financeira, a área de compliance, de risco, gera uma reunião, gera uma ata de reunião sobre as possibilidades, com a posição de cada área, e deixa para a alta administração decidir. Em dado momento, a área de risco acha que é possível, a outra acha que é provável, a outra acha que é remoto. Ou seja, isso vai para uma alta administração, ela toma uma decisão. A decisão, mas foi discutido a matéria, foi defendido por ponto de vista, a opinião do jurídico, em dado momento, vai tentar prevalecer sobre essa posição. Mas aí o contraponto é com o auditor externo. E muitas vezes a maioria não fala. Quando não falaram de loja americana, as empresas de rate, se tiver empresa de rate, convida para participar, que ela faz a análise de liquidez da empresa. Então, ou seja, é um trade-off que a gente faz, entendeu? É um dilema. Mas, de qualquer maneira, no momento que você discutiu de boa fé e chegou-se a uma conclusão, se houve uma falha, um erro de avaliação, é tranquilo, não tem problema. Mas o problema é a omissão. Não houve discussão, não tem uma ata de reunião, a decisão foi só do jurídico, a contabilidade, ou seja, o auditor também se omitiu, o interno, o externo, o Conselho Fiscal nada viu, nada sabe, o Comitê da Auditoria nem questionou, ou seja, não tem evidências. E cada área dessa, independente dessa reunião, tem que ter a sua reunião própria. Por exemplo, a ata do Comitê da Auditoria que teve reunião, a ata do Conselho Fiscal, a evidência tem que ficar como aconteceu em loja americana, que pediram as atas do Conselho Fiscal, do Comitê da Auditoria, não tem. Como é que pode? É impossível isso, mas aconteceu em loja americana. Isso aí eu estou dando fatos evidenciados, publicados na mídia, ok? Então, senhores, para a gente poder pensar isso daí, o que o Edson está falando é muito importante para nós. Por quê? Porque, na minha experiência, posso estar enganado aqui de novo, eu falo isso aqui porque eu não enxergo isso. Eu não vejo a área de riscos participar ativamente como deveria participar, dando, na verdade, um parecer dela nesses tipos de problemas que nós estamos conversando aqui entre nós. Então, é importante nós termos essa postura, porque na hora que vamos sentar e rezar na frente do homem da capa preta, o juiz, ele não vai querer saber. Ele vai pegar simplesmente a descrição da nossa função e vai dizer, ó, era função sua. Você fez? Você deu o parecer teu? Cadê a evidência? Cadê a reunião que você fez internamente? Cadê a sua opinião de cara? Tá certo? Isso é ponto importante, ok? Então, isso, senhores, é para a gente fazer uma reflexão, pensar, porque a área de risco hoje, a área de compliance, auditoria interna, nós somos os guardiões aí, os fiscalizadores da governança. E não pode acontecer o que aconteceu agora. Então, isso é de suma importância, esse entendimento. Ok, senhores? Vamos lá, Edson? Acho que ele... Será que ele caiu ou não? Marcos, dá uma olhadinha lá para ele lá se ele caiu, por favor. Dá uma ligadinha. Oi, Brasiliano, tô ligando para ele aqui. Mas voltando aí, enquanto ele não vota, é importante essa discussão aqui. Isso aqui é uma discussão entre nós que eu falo do público aí que está assistindo, área de risco, auditoria, compliance, etc. É importante isso porque, no caso das americanas, ressaltou, né, nos olhos, faltaram N evidências, obviamente, tá certo? Então, o importante é a gente estar, na verdade, extremamente atento aos nossos quesitos de função. Tá certo? Aquilo que o Edson falou, né? A descrição da função, o script job nosso, tem que contemplar ou não esse tipo de verificação. Tem que estar claro isso para nós, tá? Isso é importante. Se tiver no estatuto, que não é nossa área de ser área, perfeita, tá certo? Mas é importante, sim, a gente estar participando. Se estiver no genérico,
critiquem, peçam para poder dizer qual é a efetividade, efetivamente, qual é a nossa função. Importantíssimo isso, porque na hora que o bicho pegar, senhores, não tem jeito. Ele vem para cima, ele vai bater naquilo que é considerado, né, o que está escrito e o que não tem, e vai chamar a gente. Isso eu já vi acontecer em várias situações no Brasil, né, em várias empresas, não especificamente só do balanço, mas em outros tipos de área que eu presenciei. Na hora H, não tem conversa, ele vai em cima do que está escrito. E aí pega. E isso é um ponto que hoje a área de risco fica meio capenga. Voltou aí, doutor Edson. Está aí, doutor. Voltou. Brasiliano, volta, por favor, aí ao slide. Então, Brasiliano, só para complementar o que você estava falando, os colegas devem observar o seguinte: na lei das SA, dá uma olhadinha depois no artigo 158 e 159. No Código Penal, o artigo 177. No Código Tributário, o artigo 134 e 135. Ou seja, são responsabilizações que são sérias. E ninguém está falando, e não falou da americana, do artigo 50 do Código Civil, que vai na pessoa física dos administradores. Ok? E tem agora o decreto 11.129, artigo 56, 57, sobre o programa de compliance. Então, fica ligado, isso é importante, a participação de risco na responsabilização. O outro detalhe é o seguinte, só para continuar aqui, o item 10, análise de passivo offshore, ou seja, aqueles passivos que estão fora do balanço consolidado, tem que estar ligado. Muitas vezes está numa SPE, está fora do Brasil, está no paraíso fiscal, tem que estar ligado nisso. Verificar se houve alguma due diligência nos últimos 3 anos, se a empresa fez alguma due diligência. É importante que ali tem informações interessantes para a área de risco. Ou seja, contingências tributárias, quais são os processos em andamento, está atualizado os processos, multas, a área de risco tem que estar ligado nesse segmento. Muitas vezes, se não está na matriz de risco, está com um passivo monstruoso, a área de risco não sabe de nada. O risco sacado, agora, que é um exemplo que aconteceu na loja americana, principalmente na área de varejo, trabalha muito com isso. Quem estiver na área de varejo, fica ligado à matriz de risco. Isso é muito importante. Eu falei também, né, anteriormente ali, com relação à matriz de impacto cruzados, que isso tem que aparecer, em algum lugar vai ter que bater esse exemplo, tá? Outro detalhe, outras contas importantes no balanço, quando aparecer, se for saldo relevante, tá, dependendo de cada tipo de atividade, fora do que eu falei aí, dá uma olhada. Se for contas correntes, pede para abrir o saldo da conta, ver o que representa, o que significa, se for valor relevante. Pode passar, Brasiliano. Agora vamos entrar na demonstração de resultado. Falamos do balanço patrimonial, no olhar holístico, que é na parte mais patrimonial da empresa, né? Agora vamos olhar na parte econômica, demonstração de resultado, que é receita, custo, despesa e lucro. Ou seja, análise, você tem uma visão ali, que você está falando de receita, lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido. Ou seja, o resultado não operacional, normalmente, não deve ser maior que o operacional. Se o resultado não operacional está maior, vamos entender por quê. O que aconteceu? Existe alguma operação relevante, operação de derivativo, como já vimos no mercado, Aracruz, BR Food, já tem esses exemplos aí. O que aconteceu? Existe alguma operação descontinuada, ou existe venda de ativo? O que aconteceu? Indenizações, seguro. O que aconteceu que a conta de resultado não operacional está mais alta que a atividade operacional? O score business da empresa é operacional. O que está acontecendo? Está pagando dividendo em cima de resultado não operacional? O que está acontecendo? É um olhar que tem que ter esse cuidado. Outro detalhe, que a maioria nas notas explicativas não aparece, é importante, isso no olhar financeiro, né? É a margem de contribuição. Normalmente, as notas explicativas de balanço não falam sobre margem de contribuição, ou por produto ou segmento de negócio. O que é a margem de contribuição? É a receita líquida menos os custos de despesa variável. E o que sobra vai pagar custo fixo, imposto, lucro e participação. Ou seja, é uma forma de analisar também. E muitas vezes, a margem de contribuição, se estiver negativa, é um problemão. Tu está com um problemão, tu está com um prejuizão ali. Ou seja, é olhar, ou seja, tem uma brincadeira que eu digo o seguinte, o prejuízo aleja, o déficit de caixa mata. Você pode escolher qual o seu caminho. Uma brincadeira dizendo, né? Ou seja, outro item também são os indicadores de topo. Quais são os indicadores que a empresa seleciona, a alta administração utiliza para tomar a decisão? Ela tem um dashboard lá com 50 indicadores. Agora, na prática,
estratégica, tática, operacional. Esses indicadores são tomadas decisões, é utilizado realmente. Existe uma ficha técnica de elaboração desses indicadores, ou seja, o numerador, o denominador. Esses indicadores podem ser auditados, as fontes dele têm credibilidade para tomar decisão. Ou seja, isso são pontos também importantes em função da relevância do indicador. O que representa isso? Então, eu coloco aí, cada empresa tem sua visão de processo decisório, na camada da gestão, na camada do conselho de deliberação, e tem que haver um entendimento da área de risco nesse assessoramento. Ou seja, perguntar não ofende. Então, ele tem que entender a essência e não ficar só na forma. A matriz de risco ela não pode ser só burocrática, ela tem que funcionar, ela tem que ter eficácia, ela tem que ter eficiência para ter efetividade. Ela não pode ser só uma peça de retórica, uma peça de marketing, como aconteceu em loja americana. A matriz funcionou. Na prática, nada aconteceu. Ou seja, você está ali sendo, inclusive, conivente com a sua operação, que é muito perigoso. E outro detalhe, sempre que a empresa tiver, eu vou bater de novo nisso, agência de rating contratada, olha o relatório da agência de rating, chama os caras para uma reunião também, para vocês entenderem melhor. Vocês não são especialistas em finanças. Lógico, o diretor financeiro, em dado momento, e a área financeira fica um pouco incomodada com a área de risco. Por isso que a área de risco não pode estar subordinada à diretoria financeira. O GRC, como está muito bem colocado na 6ª edição do Código de BGC, colocou governança, risco, compliance e controles, já com link direto com o Conselho de Administração. Isso é importante, ou seja, o GRC ele faz uma blindagem ao processo decisório para a diretoria e para o conselho, ou seja, ele verifica se a matéria está pronta para ser discutida, aprovada, analisada, ou tem que voltar com mais subsídio, informações, até uma proteção para o diretor. Ou seja, independentemente que a companhia tenha os seus comitês. E eu gosto de lembrar que, muitas vezes, o comitê estatutário ele tem a mesma responsabilização dos diretores e dos administradores. Ou seja, o artigo 160 da lei da LSA fala isso. Então, o GRC, ele estruturado, ajuda muito, inclusive, essa relação bacana que vai ter que ter a gestão de risco com compliance. É aquela que o Brasiliano falou com muita propriedade. É o funcionamento das 3 linhas de defesa. A primeira linha, que é a dona, é proprietária do risco, é proprietária daquele processo, dos indicadores, a relação que ela tem com a segunda linha, que tem a obrigação do conhecimento, das ferramentas, do monitoramento, do relacionamento com a primeira linha e com a terceira linha, e a terceira linha fazendo um efeito cebola com a segunda e com a primeira, ou seja, é um trabalho integrado, com uma base única, para não haver sobreposição de trabalho. Ou seja, é um trabalho de alinhamento. Agora, todo mundo está na mesma linha de atingir os objetivos estabelecidos pela alta administração, ou seja, os sócios da empresa, automaticamente combinado com o planejamento estratégico que foi definido. Então, aí funciona. E também tem o apoio da, podemos chamar de uma 4ª linha, que é a auditoria externa, o órgão regulador, as empresas de rating que recebem, e inclusive no caso da Americana, ninguém fala nada sobre empresa de rating, impressionante. Ela dá um parecer, vai cair no colo do investidor, o investidor segue AAA, e coitadinho, está lá, ganhou o prêmio, fez tudo. Outro detalhe, o ISG não pode ser modismo, não pode ser peça de marketing. O E, o S tem que funcionar junto com o G. Se o G não funcionar de governança, não vai acontecer. Perfeito? Então, eu estou dando um insight adicional só sobre essa parte que o Brasiliano já falou de governança, mas é muito importante a gente estar alinhado com esses aspectos. E eu sempre falo em governança, a gente está ligado com estratégia, pessoas e controle. Edson, tem uma pergunta aqui, Edson. Tem uma pergunta aqui das antigas aqui, que é sobre a Sadia. Então, a pessoa pergunta, na verdade, o lucro da Sadia não era um lucro operacional, era um lucro financeiro. Então, ele pergunta aqui, a área de riscos deveria ter levantado a bandeira? Porque, como é uma empresa operacional, tinha que estar vendendo, e eles investiram nos derivativos futuros, mas o lucro já há algum tempo, praticamente há 3 anos, antes da derrocada que teve, né, era sempre um lucro financeiro, não operacional. A área de riscos tinha que ter levantado a bandeira? Sim, a pergunta foi muito bem colocada, eu me lembro disso na época. É que eu estou ficando velhinho, Brasiliano. É o seguinte,
O lucro normalmente operacional, não operacional, não pode ser maior que o lucro operacional dos core business, do objeto social da companhia. Isso já vi uns 3 anos na Aracruz, né? Falou? Não, na Sadia. Sadia. Sadia, desculpe, que Aracruz teve um caso similar também. Isso, também. Então, o que acontece? O caso aqui pela Sadia. A área de risco devia ter olhado, porque durante 3 anos, pagando dividendo em cima de uma base de cálculo, que não tem muita sustentabilidade, ou seja, devia ter um questionamento formal em cima disso. Todo mundo ficou calado, recebia o dividendo e ficava calado, ninguém falava nada. Na hora que estourou, todo mundo, pô, mas está ali. Mas por quê? Não tinha essa prática da gestão de risco, trazer a matriz financeira para dentro do conjunto de risco corporativo. Isso foi uma falha na época, ou seja, essa informação, muitas vezes, como estava estruturado, ou seja, a operação de derivativo é uma operação de hedge, é de proteção, não é para ter lucro, ou seja, a essência e a forma, né? A essência está errada, o que estava sendo feito. Por quê? É para você proteger, resultado nulo, hedge de operação. O banco que trabalha muito bem fazendo lucro em hedge, você nunca vai ganhar do banco. Ele joga nas 2 pontas, ele tem hedge duplicado. Então, quando ele fez isso e você recebeu o dividendo, tu batia a palma, tentando dinheiro agora. Lá de trás ninguém viu. Quem estava subordinado a essa operação? Ao diretor financeiro, ao CEO direto, ao chairman direto, tinha aí uma linha de acessória muito estranha. O auditor externo não viu nada, não falou, não teve uma ressalva. A empresa de rating, conselho fiscal, comitê de auditoria, ninguém via nada. Isso é um erro assim que eu acho, eu não digo erro, mas uma falha, que é proposital, o valor é relevante. Ou seja, é você usar o bom senso em dado momento. Então, o homem de risco tem que olhar muito bom senso. Você falou muito bem. Não olhar para trás, o filme já passou. Isso você sabe, mas para frente você não sabe. Então, você tem que combinar. Se lembra de Aristóteles, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter a relação do infinito com a posição zero, chegar ao meio termo. Como é que você chega ao meio termo do zero ao infinito? Aí que está o equilíbrio. Ou seja, você tem que olhar demonstrações financeiras, trazer demonstrações financeiras para dentro da matriz de risco. Isso é muito importante. Nós discutimos isso muito, brasiliano. Isso tem que estar integrado, a empresa como um todo. Como eu digo, quando você está discutindo demonstrações financeiras, eu vou falar aqui na frente, você está discutindo um fato passado. Ela já aconteceu. Agora, você já tem que estar olhando, na matriz de risco, já tem que olhar o seguinte, a previsão do fluxo de caixa para 3 anos para frente. Como é que está essa previsão do fluxo de caixa, olhando para frente, não pelo retrovisor? Você vai ter déficit de caixa, quais são as demandas, vai ter superávit, se tiver um problema, qual é o equacionamento proposto, vai tomar recurso. Eu tenho um slide que eu falo sobre isso, sobre as deficiências na frente de crise no gerenciamento de caixa, tá? De risco. Ok, Brasiliano? Não sei se eu respondi a pergunta do colega. Não, respondeu sim, tranquilo. Ok, vamos lá. Vamos lá. Sensíveis. Então, eu falei dos indicadores de topo, que ele tem que entender quais são os indicadores que a administração está utilizando e se realmente se toma a decisão em cima desses administradores, desses indicadores, desculpe. Outro detalhe importante, a margem de contribuição sempre questiona, porque nas notas explicativas não coloca a margem de contribuição, mesmo que seja consolidada, fechada por segmento, é importante para ter um olhar. Outro detalhe, então, aqui para a gente perguntar, ou seja, quais são os indicadores, os KPIs, os KRIs, que são tomada a decisão que eu falei? Indicadores de risco e indicadores de performance, né? Os pontos sensíveis, ou seja, na área de risco, a gente tem que estar olhando, porque tem 2 coisas. Você tem o lucro, você tem o caixa. E muitas vezes você tem um lucro muito alto através do EBITDA, o EBITDA maravilhoso, você vai para o caixa, você está com um problemão, porque você vendeu, você tem o lucro, mas não recebe, está com alta inadimplência. E você tem, em dado momento, um problema. O caixa, o problema de caixa é um problema sério. Então, você tem que estar muito ligado em 3 segmentos. O caixa operacional, o caixa do fluxo livre de caixa e o fluxo de caixa descontado, que é o valuation da empresa. A área financeira tem que ter isso. Você vai conversar dentro da área de risco, você se posicionar. Como é que você vai ter na matriz de risco se você é negado a informação? Ou seja, muitas vezes você tem que se posicionar. Se você não conhece o fluxo de caixa livre, será que essa empresa está indo bem? Não vai? E eu estou falando de previsão para frente. Ou seja, aqui eu estou falando da previsão já realizada. E aí, quando você entra na previsão já realizada, ou seja, o fluxo de caixa realizado, desculpe, você tem que entender
quais atividades operacionais, investimento, financiamento. Tem que ter um entendimento para a tua avaliação. Você não está entrando na área do diretor financeiro, você não está questionando, você está apenas mapeando para ter um entendimento se existe um risco potencial. E aí você traz para a tua matriz de risco para fazer juízo de valor na tua visão de risco. Não é para interferir no trabalho financeiro de forma nenhuma, e nem tem a competência para isso. Você tem que entender para ver a influência e o impacto. Você lembra que você gosta de falar de probabilidade e impacto na conectividade brasileira? Olha só, tem que estar, a área de risco tem que estar integrada nisso aí. Aí eu falo na frente também, eu falei agora da previsão do fluxo, nós falamos do que está realizado, e você olhando para frente, ou seja, já perguntar, será que vai ter problema de déficit? Será que superávit? As decisões que estão sendo tomadas? É um olhar o passado e o futuro. O outro você vem chamado de contrato de coverage. Edson, tem uma pergunta aqui que acho que é boa aqui agora, que chegou aqui também agora. Estou perguntando se isso daí que você está falando agora aqui, o fluxo de caixa, é um risco de liquidez, é isso? Esse é o entendimento correto que eles estão perguntando? Sim, fluxo de caixa é liquidez. É liquidez, então. Liquidez, então tá. Liquidez. Estou vendo vocês, senhores, para a gente colocar que é risco de liquidez, tem que tomar cuidado. Eu tenho que ter todos esses insumos, né, que o Edson acabou de falar aí na mão, né, para dizer que se o risco é médio, é baixo, etc. Porque eu vejo muita empresa aí sim, colocando o risco de liquidez numa posição tranquila e adequada, e a gente pergunta, às vezes, para a área de risco não sabe responder, porque ela fala que isso é um problema que é da área financeira, e não é. É nosso, porque a matriz é nossa, né? A matriz de risco corporativo é nossa, certo? Exato. Brasiliano, eu vou dar uma dica aí. Inclusive, até falar, tá, Brasiliano? Vou aproveitar disso, gente. No meu livrinho de fluxo de caixa, eu tenho um checklist lá maravilhoso sobre isso. Se quiser o pessoal dar uma olhadinha, na 11ª edição, fluxo de caixa, eu falo sobre isso. Depois eu boto no final. Na Brasiliana, a jogada é o seguinte: para que o homem de risco tenha uma posição, ele vai conversar sobre essa parte de liquidez. Então, ele tem que apenas entender o seguinte: se ele tem a empresa de rating, ele chama para uma reunião, ou vai lá, entende mais ou menos, para ele ter uma conscientização para formar juízo de valor sobre a matriz de risco que ele está executando, que vai auxiliar o próprio financeiro. Ele conversa com a área financeira, ou seja, troca essa ideia. Pode também conversar com o auditor independente. O auditor independente, em dado momento, ele tem um especialista dele na área de consultoria, ou seja, ele tem que se cercar de ter esse diálogo com os pares, para que documentar isso através de uma ata, para ele não ser omisso, para não participar futuramente, ele tem um risco do próprio par, do próprio negócio. Ele vai dar um tiro, ele faz a matriz de risco e ele está dando um tiro no pé. Em dado momento, ele está esquecendo, ou por boa-fé, ou alguma coisa, ele pode ser omisso ali. Esse é o cuidado. Agora, sempre com habilidade, com muita assim, tranquilidade, para não criar animosidade com o diretor financeiro. A ideia não é essa, mas também ele tem que se proteger. Ele só vai entender para ele formar um juízo de valor. Agora, se negar a informação, normalmente ele vai fazer dentro daquilo que ele tem. Mas se ele buscou com a auditoria externa, com a empresa de rating, na área financeira, buscou com a auditoria interna, ou seja, buscou mecanismo, um conselho fiscal. Conselho fiscal, olha, o conselho fiscal tem uma força grande, a maioria das pessoas não sabe. E o Conselho Fiscal também tem no artigo 165 da Lei das SA uma responsabilidade imensa pela omissão. E loja americana está aí, não estou falando. Então, é imenso. Então, no momento que você leva também, bota no colo deles, ele fala, opa, compartilhou risco, não é isso? Não tem compartilhamento de custo? Bota compartilhamento de risco, professor Brasiliano. Sim. Okay? Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui. As cláusulas, por exemplo, os contratos de... os contratos de covenant, normalmente as operações com derivativo em relação à mitigação de riscos. É importante a gente entender esses contratos, se existe esse contrato de covenant, entender as cláusulas dele, as cláusulas positivas. Tem lá algumas cláusulas de boas práticas de governança. Você está executando e exercendo que você assinou aquele contrato? Você assinou ou esqueceu das cláusulas que tem lá no contrato? As cláusulas impeditivas, descumprimento. Tu esqueceu que você assinou o contrato? Esqueceu de uma quebra de covenant, esqueceu da penalidade, esqueceu que no risco desse você tem que antecipar pagamento, às vezes é o valor relevante. Olha o problemão que você tem uma quebra de contrato pelos covenant. Ninguém fala nisso. A nota explicativa tem que estar rica nisso. Muitas vezes fala muito pouco, muito rápido. Então, o homem de risco é muito importante essa função.
ainda mais se ele participa da estratégia da empresa. Ele tem que trabalhar preventivamente, ele não pode trabalhar pelo retrovisor, que já aconteceu, ele já viu o filme agora para frente. Senão não adianta a gestão de risco. Por isso que a gente fala que ela tem que ser integrada com controle, com compliance, com governança e demais partes interessadas no processo. Ou seja, quando o processo na área de risco, a primeira linha, começa mal, o mapeamento do processo é ruim, os controles são ruins, a tendência é dar problema. E se a segunda linha, cada vez mais, é conivente com a primeira, pior ainda. E a terceira linha, em dado momento, não tem independência relativa para poder relatar, cobrar e trazer realmente uma posição rígida junto aos sócios, vai ser um problema. Então, estou falando só uma correlação, tá? Então, para fechar esse slide, outro detalhe é o seguinte, a área de risco também, quando visita a parte da auditoria interna, pede para ter acesso às atas, ao comitê de risco às atas, ao conselho fiscal às atas. Isso tem que estar transparente. Isso, normalmente, no caso até da Petrobras, está lá no site de RI, o regimento interno, as atas, os relatórios, está lá no site de RI, muitas vezes, para que o investidor tenha tranquilidade. Vocês se lembram, quando nós falamos aí dos princípios de governança, que é a integridade, a transparência, a prestação de conta, a sustentabilidade. A transparência é chamada confiança. O investidor tem que ter confiança na empresa. Senão ele não bota dinheiro. Ok? Pula aí, brasileiro. Pode passar. Estou tentando acelerar, mas os pontos eu tenho que fixar alguns pontinhos. Auditoria independente, falamos também. Agora, um ponto da auditoria independente, que a área de risco tem que pedir, olhar, é a carta de recomendação de controles internos, que ali tem chamada deficiência significativa ou fraquezas materiais. Isso tem até a resolução 1210 do Conselho Federal de Contabilidade, que fala sobre significância significativa. A área de risco tem que ter acesso à carta de recomendação dos auditores externos. Ok? Outro detalhe, também é importante verificar se as contabilizações estão aderentes ao IFRS, como eu falei no caso do leasing, porque isso tem impacto no balanço. Ou seja, ela tem que saber, ou seja, a inteligência da área de risco é fazer boas perguntas. Deixa o trade-off na mão do quem está respondendo. Boas perguntas. Outra pergunta, será que nesse processo que ela está fazendo o levantamento dela, o processo de merge acquisition está existindo? Fusão e aquisição? Está na matriz de risco alguma negociação com fusão e aquisição, que tem impactos também tributários, civis, fiscais, ou seja, tem que olhar. Merge acquisition também está na área de risco, ou seja, você está fazendo um diagnóstico dentro da área de risco. A área de risco não pode ser... ela tem que ter uma abrangência grande, e depois você vai fazendo os filtros. Ou seja, o modelo da terninha de defesa eu já falei, a classificação das empresas de rating, isso é muito importante, a área de risco, se a empresa tem que tente conversar, tem que ter acesso aos relatórios das empresas de rating, principalmente da liquidez e alavancagem, a questão do disclosure de nota explicativa, exemplo, tem um seguro aí, é o seguro GNO dos administradores. Muitas vezes os administradores não leem o apólice de seguro, não conhecem a cobertura. A mão depois tem um problema que ele vai saber em função da responsabilidade do artigo 58 e 59 da Lei das SA. O contrato de indemnidade, muitas vezes, não tem disclosure, ou seja, o seguro de GNO é a empresa fazendo o seguro com a seguradora. O contrato de indemnidade é a empresa com o administrador. É complementar o GNO, o contrato de indemnidade. Tem o seguro que poucas notas explicativas e poucas pessoas falam, que é o seguro de performance bonds, dependendo da relevância do assunto, ou seja, é aquele seguro que você faz para grandes obras, projetos, e se você não tem a conclusão dele, você tem um problemão, o seguro vai e cobre. E por que, principalmente nas empresas públicas, eles não gostam de fazer o seguro de performance bonds, para eles fazerem os aditivos contratuais? É aí que gera o grande problema. Houve uma cláusula de desequilíbrio econômico-financeiro que pode ir até 25%. Aí vem os tais aditivos contratuais. O contrato já está correndo, aumenta o custo brutalmente. Se você tem um seguro de performance bonds, lógico, quando eu falo seguro de performance bonds, eu falo licitado, com várias seguradoras, ou seja, para você ter um equilíbrio de preço. É importante. Nos Estados Unidos, o seguro de performance bonds é muito usado para as grandes empresas, principalmente em grandes empreendimentos. Elas imaginam no meio do projeto parar. Olha só o custo afundado que tu vai ter, mas a maioria não gosta. Isso é um risco. A área de risco vai ficar omissa? Para fechar aqui esse item, outro detalhe, também hora de risco, só para perguntar não ofende.
As certidões negativas também dos tributos federais está sendo pedida. Alguém está olhando isso uma vez por ano? 6 meses? Não custa perguntar. A certidão negativa de penhor de ativos está lá, tal. Perguntar, alguém tem algum problema? Você tem uma penhora grande. Por que não resolveu? Por que está existindo essa penhora? Às vezes você vai puxando o fio da meada, tem coisa atrás disso. Isso eu estou olhando a visão do executivo em cima das demonstrações financeiras, tá? Pela experiência, vai olhando, tá, e perguntando. Processos pendentes de órgão regulador, multas. Ou seja, isso tem que entrar na matéria de risco também, no risco financeiro. Ou seja, isso tem tudo impacto. Isso vai repercutir no caixa, na liquidez. Perfeito? Como nos não provisionamentos, nos passivos ocultos. E eu gosto de brincar o seguinte, em época de crise o caixa é o rei, tá? Outro detalhe. Verdade. Qualquer erro de caixa, o preço é muito caro. Mas tem um segundo erro dentro da área de risco, que o preço é quase similar ao caixa, que é o risco reputacional. Brasileiro? Reputacional. Ok? O reputacional. Exatamente. Olha o caso americano aí, está num buraco. A reputação e a imagem. Agora também, é o seguinte, tem um projeto de lei, 2.925, que está no Congresso, e eu acho que, em função da americana, tudo em função da americana, eu acredito que esse caso americano no Congresso vai ser ainda vai ser muito discutido aí, eu não sei o que vai dar, não, mas está rolando lá, está rolando. É o seguinte, é a questão da penalização para os administradores. Esse projeto é muito mais rigoroso em alguns artigos do que da própria legislação atual. Ele vai entrar numa parte, talvez, em cima dos administradores e da própria empresa, como tem nos Estados Unidos, que hoje não é permitido aqui no Brasil, em termos da empresa, ressarcimento da empresa para o investidor. É sempre o administrador com o investidor. Então, esse projeto está modificando essa legislação. Bom, está ligado nisso, ou seja, a responsabilização do administrador vai aumentar, ou seja, em garantia dos minoritários. Pode passar, Brasiliano. Isso é só um disclosurezinho. O outro aspecto que eu falo aqui é o seguinte, medidas para implementação da gestão da crise financeira. Como a empresa está passando uma crise financeira, o que tem que ser feito no primeiro momento? Ou seja, criar um comitê de gestão de crise e risco da alta administração, definir seu escopo de trabalho rapidamente. Primeiro, o fluxo de caixa centralizado, holds controlado no país exterior. Tu tem que entender o teu caixa como um todo. Ele tem que ter seccionado, mas você tem que ter uma área, tem que saber o caixa como um todo. Tem que entender. O gestor financeiro tem que entender isso, quando é uma hold. Que muitas vezes tem hold, sub-hold, você tem que entender no sistema. Porque o risco da matriz de risco, ele tem que fazer uma abrangência ampla, desde a hold para a sub-hold, para as empresas, para você ter uma visão geral do teu risco corporativo global. Isso é importante. E a sua contabilização no balanço consolidado. Depois você vem também entender o gerenciamento do fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa operacional, tem esse entendimento. Isso dá visão, que eu estou falando, de medida de implementação de gestão de crise na área financeira. Você está em crise. Avaliação do rating, também olhar. Aí tu começa a primeira coisa. Por exemplo, nós estamos com um problema de caixa. Então, será que vai precisar um aporte do acionista? Fazer um aporte, o acionista vai ter que botar dinheiro? Ou nós podemos fazer um estudo para emissão de debêntures, captação no mercado mais debêntures, ou para commercial paper, ou notas comerciais, de acordo com a nova legislação, o 14.195, ou eu tenho que fazer um aporte junto a terceiros, um capital venture, um private equity, um red fund, ou seja, ou eu tenho que buscar soluções de merge acquisition, soluções. Hoje eu tenho que fazer empréstimo em financiamentos, eu tenho que fazer troca de passivo de curto para longo prazo, de taxas, ou seja, empréstimo sindicalizado com vários bancos, ou seja, entidade pública, privada no país exterior, são perguntas que têm que ser feitas nessa crise de caixa. Segundo, desinvestimento de ativo, quais são meus ativos ociosos que eu tenho que vender, eu tenho que desmobilizar, ou seja, onde é que eles estão? Estão numa SPE, estão na hold, estão na empresa controlada? A minha empresa é uma hold pura, mista, familiar? Como é que funciona isso? Essas parcerias estratégicas, porque isso tudo tem um efeito no caixa, estou com problema financeiro. Postergação legal, aí eu tenho que tomar também decisões, postergação de forma legal, de dividendos, juros sobre capital próprio, isso dentro da lei da SEA, de forma legal. Você pode pedir esse parcelamento, essa postergação. Venda de crédito relevante ou dar em garantia, contido em processos judiciais, que eu falei lá atrás, em análise de depósitos judiciais com alvará de levantamento. Às vezes você já tem um alvará disponível, dinheiro disponível, você pode levantar aquilo e está parado judicialmente.
a revisão do plano estratégico, do plano de negócio, o teu potencial concorrente, quais são as ações que ele está tomando ali, o que você está deixando de fazer, o que ele está fazendo, tem que estar sempre de olho. Ou seja, você não pode menosprezar o teu potencial concorrente. Ou seja, combinação de redução de dívida, uma de curto prazo, longo prazo, uma menor taxa, maior taxa, ou seja, você fazer uma variação de passivos aí para diminuir a alavancagem. Ou seja, você tem que estar ligado nisso, o custo de captação, eliminação de contingências, contencioso, passivo offshore, ou seja, passivos que estão fora do balanço, ou seja, o que está acontecendo? Ou seja, postergação, você pede postergação de tributos, ou seja, você pode fazer em 60 meses, 120 meses, empurra para frente, muitas vezes sem juros, sem multa, só com atualização, novação de dívidas velhas com dívidas novas, são medidas financeiras que esse comitê pode propor para ter uma melhoria, ou seja, gerencial e de crise financeira da empresa, otimização do capital de giro, você está com fluxo de caixa descasado, ou seja, teu ciclo econômico, financeiro, operacional está descasado, você está pagando primeiro, recebendo depois. O que está com a tua gestão de estoque? Está com problema, você não tá gerindo adequadamente o seu estoque, seu ciclo de caixa ele está defasado, então você tem que olhar isso, você tem que discutir isso. Negociação com os fornecedores pedindo prazo, quer dizer, operação de consignado para ter custo zero, aumentar o prazo de negociação com os credores e fornecedores, é um trabalho forte. Negociação e otimização de custos. Quando eu falo reduzir custo, eu sempre uso a palavra otimizar custo, que é trabalhar com recurso. A despesa, o overhead. A maioria das empresas não publica nas demonstrações dela quanto o overhead representa sobre a venda líquida. Pergunta quanto o overhead representa sobre a venda líquida. Não está, muitas vezes, na nota explicativa de balanço. Uma boa pergunta, ou seja, você tem que fazer boas perguntas, o homem de risco. É importante, só para entender essa relação. Não quer dizer que você está criticando, entrando na área de ninguém. Para você fazer juízo de valor. Ou seja, o que pode ser um risco? Não. O meu overhead é 40% da minha venda líquida. Poxa, então ele está comendo uma boa margem de lucro. Vale um questionamento da área de risco? Por que isso? Não é minha decisão, mas eu só coloquei o red flag. Só isso. Eu não estou questionando a decisão. Outro detalhe, perda de... Ou seja, olhar também a área de risco, tem que trabalhar antenado com a eliminação, ou seja, otimização de custo, eliminação de desperdício e prevenção de perda, simplesmente se o business dela for na área de varejo. Então, a área de risco tem que estar muito ligado. Prevenção de perda, eliminação de desperdício e redução de custo, ou seja, isso são integrados, é a gestão de custo também tem um ponto, que mexe na margem, mexe na taxa de retorno, mexe no pagamento do acionista. Outra parte é a perda de receita. O que está acontecendo? Que a inadimplência está aumentando muito. Tem que rever a política de crédito e financiamento. Está tendo algum problema? O que está aumentando? O risco? O risco de crédito, o risco da inadimplência. E, por último, suspensão em pagamento das gratificações, promoções, participações do lucro de administrador, ou seja, isso dentro da política geral que essa área, essa de comissão de crise, vai propor para o presidente, para o CEO, para o chairman, em função do momento que a empresa está passando. Eu botei aí também, só ilustrativo, um quadro analítico da movimentação do fluxo de dinheiro. A setinha azul é entrando recurso, a setinha vermelha saindo recurso do fluxo de caixa. A sobrevivência ou a morte da empresa se dá pelo caixa e automático, e depois também, num paralelo, pela imagem e reputação, que eu já conversei com o brasiliano. Ou seja, aí eu quis dizer o seguinte, eu quis dar ênfase lá no fluxo de caixa operacional, livre fluxo de caixa descontado, ou seja, capital próprio, capital de terceiro. Como é que funciona esse fluxo de caixa? Entrando dinheiro, a empresa, o acionista coloca capital, paga dividendos. O terceiro, é empréstimo, entra dinheiro no caixa, sai dinheiro do caixa pelo pagamento do juros e amortização. O fornecedor fornece crédito, entra dinheiro, a gente paga o título. O recebível, conta a venda à vista, a venda a prazo, recebe e entra dinheiro no caixa, sai pelo pagamento do estoque, sai pelo investimento financeiro, volta pelo resgate sobre o título, venda de ativos, saída de ativo fixo, né? Compra de imobilizado, venda de imobilizado, ou seja, o efeito da depreciação nos estoques. Ou seja, eu só mostrei o fluxo, academicamente dizendo, o fluxo de caixa, como é que ele funciona, né? Com a participação. Mas o ponto fundamental que eu dou o destaque é o seguinte,
as empresas, no momento, a sobrevivência dela vai depender do caixa. Muitas vezes a empresa está deficitária, ela consegue caminhar para corrigir ao longo do tempo. Apesar que, ao longo do tempo, vai desgastar o caixa. Mas, quando ela tem uma perda de caixa substancial, o problema é grave. Muitas vezes, por quê? Quando ela vai pensar em tomar recurso, ela tem que ter garantia. Muitas vezes, essas garantias já estão gravadas. Então, não tem garantia a dar. Então, cada vez mais, ela fica numa situação muito delicada, porque o custo financeiro aumenta muito, é alavancagem demais. Aí ela está numa situação de insolvência. Pode passar, Brasiliano. Desculpe que eu estou correndo um pouquinho, eu sei que por causa do horário. Esse aí eu botei, sabe, sua medida de conceito de retorno ao longo do tempo. A pergunta, os conselheiros estão atentos a esses indicadores? Está havendo geração de instituição de valor a longo prazo, ou seja, o valuation da empresa? Isso falando a pergunta para os conselheiros. Estão olhando isso? Ele está usando ROI, ele está usando ROS, está usando o ROI, está usando o EVA. Qual indicador que ele está usando? Quais são os indicadores de avaliação de performance que a alta administração está usando em termos de performance, em termos de análise? Ou seja, análise de rentabilidade que eu estou falando. Em relação a crescimento, em relação à receita operacional, a participação market share dela, a relação do lucro bruto, do lucro líquido, o EBITDA dela, ou seja, o nível a cobertura do EBITDA em relação aos juros, ou seja, o fluxo de caixa livre dela, ela está pagando investimento, ela está reutilizando esse fluxo de caixa, ou seja, o ganho de capital, o dividendo, está trazendo a taxa de retorno a longo prazo de uma forma sadia? Ou seja, os conselheiros estão atentos a esses indicadores? Ou seja, os indicadores que estão sendo usados, ou seja, eu falo indicador de topo no processo decisório. Não adianta ter indicador se você não toma decisão em cima do indicador. Isso aí não tem sentido. Ou seja, uma pergunta também, liquidez é diferente de insolvência. O que eu quero dizer? Às vezes, patrimonialmente, você está muito bem, mas você não tem caixa. Economicamente está bem, mas financeiramente não tem caixa. Isso é um cuidado. E muitas vezes as garantias estão comprometidas. E aumenta. Eu estou com um EBITDA muito grande, maravilhoso. Agora, ele está se transformando em caixa? Essa é a pergunta. Não. Então, o teu conta a receber está com problema, tu tem contas a pagar. O teu fluxo de caixa está descontado, ou seja, o ciclo de caixa teu está com um problemão. Isso é um risco? É um risco financeiro. Então, isso tem que ser discutido abertamente. Essa matriz de risco financeiro, ela tem que estar sendo discutida e junto com a área financeira, junto com a área do auditor externo, junto, se tiver a empresa de rating que presta esse serviço, também junto com a da liquidez, ou esse trabalho da empresa de risco não vale nada. Ou seja, então, eu estou dizendo o seguinte, olha a abrangência que a área de risco tem, mas trabalhando com parceria, com controle interno, com governança, com compliance, ou seja, com o conselho fiscal, ou seja, ela faz o quê? O compartilhamento de risco dela também, da forma inteligente. Ou seja, ela cria evidência que ela discutiu, perguntou, tem atas, ou seja, a mão depois, a área de risco não pode ser conivente. Eu estou dizendo isso para vocês, como aconteceu na loja americana. A área de risco lá foi conivente. E agora vai pagar o preço por isso. Junto com o quê? Com o conselho fiscal, com a auditoria, interno, externo. Alguém vai pagar essa conta. Estão querendo botar só na mão da diretoria, mas a diretoria está chiando para caramba. Ela já está mostrando que o conselho também tinha responsabilização, que o sócio de referência que comandava. Olha só o embrólio que vai acontecer. Tem também o Ministério Público agora, que lá tem um administrador judicial na loja americana, está saindo o relatório final. O relatório da auditoria externa ainda não saiu, de 2022. O que vai sair? Então, o que eu digo é o seguinte aos colegas, é o cuidado que tem que ter e saber usar, ou seja, de uma forma inteligente. A gente não consegue, eu passei por isso, de você mitigar de uma forma adequada o risco. Não existe risco zero. O que você tem que fazer é o seguinte, é fazer o teu trabalho de uma forma inteligente e deixar o seguinte, se quebrarem o risco da primeira linha, a linha de defesa, se quebrar a primeira linha de defesa, quebrar a segunda linha, quebrar a terceira linha, comprometer em dado momento até a quarta, mas o rastro ficou. Tem rastro. Isso algum dia, em algum momento, vai aparecer. Principalmente se for empresa pública. Que o risco agora está altíssimo, a insegurança jurídica está altíssima. Então, hoje você não sabe. Eu tenho apólice seguro de ano. A seguradora vai dizer, loja americana, o seguro de ano vai cobrir? Eu tenho contrato de indenisidade. O contrato de indenisidade vai cobrir? Duvido. O administrador está num pepino danado em cima disso. Por quê? Faltou uma coisa para fechar. Agora, é o dever de diligência. Tem mais um slidezinho, Brasiliano, por favor?
É isso. Não, esse eu botei no final, que alguns colegas, às vezes, têm dúvida. Eu botei só, assim, a título de colaboração, eu sei que muitos já conhecem. Um glossáriozinho que eu falei do que é o efeito tesouro, o que é um overtage, o que é um capital de giro, o que é um capex. Eu até brinco capex e opex, quando boto o opex como investimento para postergar a despesa, tem que estar ligado. Seria o impairment, o que é o impairment, o que é o EBITDA, que não é um indicador contábil, o EBITDA. Os cobros, contratos de cobro, ou seja, os contratos com cláusula de restrição de dívida. É muito importante. Eu tentei conversar com um brasiliano, um olhar nosso, daquele executivo que já sentou na mesa, já sentiu o problema. Não é aquele olhar especificamente só do auditor, do contador. É aquele executivo que foi CEO, em dado momento vai sobrar para ele. Aquele chairman que, em dado momento, não tem uma experiência contábil financeira e ele recebe, em dado momento, informação de terceiro. E ele não tem um comitê de risco, em dado momento, um comitê, exemplo assim, de auditoria adequado, ele vai ter problema. Agora, se ele souber fazer boas perguntas, ele vai deixar o pessoal numa situação crítica. E a pergunta é essa: saiba fazer boas perguntas. Brasiliano, eu não sei se mais algum item. O seguinte, eu botei aí apenas como colaboração, existem diversos livros sobre o assunto de análise de balanço, e eu falo no meu livrinho ali, que é o Fluxo de Caixa, eu fiz um trabalho bacana, vale a pena, desculpe, eu estou me auto-elogiando aqui, mas não é que quando você vai ficando mais velhinho, aposentado... Não, mas é bom mesmo, muito bom. Buscar renda. Muito bom então, mesmo. o livrinho... Mas eu acho, se a leitura tem um checklist ali maravilhoso, eu boto muitas dicas ali que os consultores não colocam, e eu boto no livro. Tem também o livro aí, Inteligência em Risco, do professor brasiliano, e dos demais colegas ali, do professor Eliseu Martins, do professor Flávio, do professor Assaf Neto. O professor Assaf é um craque, ok? Mas a brasileira... Muito bom. Última, tem uma pergunta só, mas eu achei essa pergunta aí mais de sacanagem com a gente. Ele pergunta aqui o seguinte, quer dizer, então, que a área de risco tem que ser quase que um financeiro, é isso ou não? É o pessoal que perguntou aqui. Opa! Essa pergunta aí, ela tem que ser respondida devagarzinho. Olha só, a área de risco, ela não tem que ser um financeiro. Ela tem que se preparar para fazer boas perguntas junto ao financeiro. Ou seja, e se possível, em pares, reuniões, a boa pergunta, coletar informação, para que ela possa fazer uma matriz de risco robusta. E depois da matriz de risco bem robusta, ela faz os chamados filtros. Ou seja, o filtro, você dá o sarrafo por prioridade e relevância. Isso eu falo muito com o brasiliano. Faz uma compatibilização com a matriz de impactos cruzados, olhando. Então, você fez o teu dever de casa. Ou seja, em dado momento, o cara até pode fazer uma sacanagem contigo. Você sabe calcular um valor presente, bota HP na tua mão, logicamente você não vai saber se você não for da área financeira. Mas você sabe fazer a pergunta. Não, eu não sou obrigado a fazer. Eu quero saber o resultado final. O VPL é positivo? Não. Então, está com problema. Porque a relação risco e retorno, se a companhia tem um investimento de $1 bilhão para ter prejuízo, aí, o prejuízo pode ser a nível transitório, mas ele não pode ser eterno. Tem um problema estrutural de custo aí dentro. Tem que estar vendo. Tem que discutir esse detalhe. Qual o perfil de risco da empresa? Limite de competência alçada. Quem está estabelecendo o perfil de risco? É o conselho? A diretoria tem um limite dela. A Aracruz tinha um problema lá. Ou seja, se ela tivesse o perfil de risco estabelecido, que só pode fazer o derivativo com autorização do CA acima de X, não teria aquele problema. Mas não, o diretor financeiro tinha autonomia direta. Então, olha como é que entra nos detalhes. Então, tem que ter a malícia. Tem que pegar, em dado momento... Eu acho que... Eu vou falar uma coisa aqui, não estou falando para mim, não, hein? Brasileiro. É o seguinte, quando a gente tem dificuldade nas grandes empresas, a consultoria externa ajuda muito, porque o pessoal, em dado momento, santo de casa, eu passei por isso na Petrobras, não faz milagre. E aí, quando você junta esses conceitos na tua planilha, que chega o consultor, chega o auditor, você coloca a tua planilhazinha, ele olha, o cara está fazendo uma boa pergunta. Ele vai absorver para ele, mesmo que você não ganhe o prêmio, tá? Mas a pergunta foi. Mas, isso mesmo, tem que deixar o cara de ser justo. Lá, ou seja, o teu alvo, estrategicamente, tu atingiu. Você não vai ganhar o mérito,
Mas o importante é o seguinte, eu fiz meu papel, está documentado, está rastreado, ele levou a minha cópia, está rastreado, está documentado. São evidências. Se você não tem evidência, fica muito difícil, entendeu? Agora, você tem que ser, em dado momento, saber jogar. O que eu quero dizer? Algumas vezes você vai ter frustrações que vai subir e uma alta administração determinada, o diretor vai dizer assim, não, eu não quero isso. Tá bom. Mas já foi para ele, a decisão dele, ele tira da matriz de risco. Dá para ele o dever de tirar a pergunta. Dá para ele o dever de falar assim, olha, faz o filtro em menor escala, mas o básico você fez, ou seja, o teu dever de casa tem que ser feito. Logicamente, dentro da realidade, né? Não é para criar confronto, nada disso. É o teu dever de casa profissional, fazendo uma coisa profissional. Não estou dizendo aqui para nada de confronto, não existe isso. Você vai fazer dando uma forma, quer dizer, empresarial. Qual é o melhor para... A pergunta é o seguinte, não é o melhor para o acionista, para o grupo de acionistas, qual é o melhor para a empresa? Essa é a pergunta, qual é o melhor para a empresa? Isso? Contabilizar dessa maneira, não contabilizar, fazer aí? É importante você se posicionar com isso. Ou seja, você tem que ser uma peça da engrenagem. Ele não pode te ver como algumas pessoas veem o auditor. Ih, já vê esse chato. Esse cara é perigosíssimo. Não. Você tem que ser uma peça da engrenagem. Você está ali para agregar valor, para mitigar risco. Antes que aconteça, você está tentando ajudar. Você está no mesmo barco. Tem que vender para ele, eu estou no mesmo barco. Se vocês afundarem, eu estou junto. Só porque eu quero viver, eu não quero morrer, pô. Então, você tem que vender essa ideia. Então, tem que estar muito alinhado com o controle interno para ele te apoiar, com governança, com compliance. E o compliance é forte também, porque tem a parte legal, tem o risco legal, o risco fiscal, o risco civil, o risco trabalhista. Olha só, tem áreas ali, e o risco cibernético também, que está hoje integrado em cima disso também, que tem um efeito no dado financeiro, que em dado momento, usando agora inteligência artificial, o que a área de controle interno estão fazendo em alguns bancos, chamado controles cruzados. E a área de risco também tem que se integrar na área de inteligência artificial. Isso é importante para a mitigação de risco, ou não dá para fazer mais nada manual, está tudo tecnologicamente integrado. Se a matriz de risco, ou seja, não estiver integrada, se não houver ou seja, a análise de processo tem que nascer junto com a área de risco. A primeira linha, quando ele levanta o processo, é dele o processo. O controle é dele, o indicador é dele. A decisão é dele da primeira gerência. Então, olha a integração. Por isso que se não houver um alinhamento entre a primeira linha de defesa, a segunda linha e a terceira linha, o risco não vai ser mitigado. Ou seja, você tem um risco escondido aí, um passivo potencialmente escondido. Então, tem que ter o quê? Independência, como fala agora, inclusive, o trabalho publicado pelo Instituto dos Internos Auditores Americano, em julho de 2020, né, Brasiliano? Sobre a independência da auditoria interna, uma responsabilização grande. Inclusive, eles falam ali que o auditor interno não se reporta só ao shareholder, também ao stakeholder, que tem relevância em relação à empresa. Então, olha só como é que está subindo o risco. Então, eu acho que essa integração é importante. Mas sempre, o pessoal de risco, como os auditores, tem que ter uma boa lábia, ou seja, ele tem que ser receptivo, ou seja, tem que saber navegar, né, brasiliano? Tem que saber navegar. Exatamente. Fazer navegar a pergunta em mares. Saber em mares revoltos, né? Agora, mesmo que você não ganhe o mérito, a pergunta chegou onde você queria. Na realidade, você sobreviveu. No último slide, eu queria botar aí, brasiliano, bota o último slide aí. Eu digo ali o seguinte, a questão da resiliência, vê se ajuda. Capacidade de enfrentar, adaptar-se e superar a adversidade. Ou seja, muitas vezes, o Léo, o professor dizia, tem até um slide, acho que foi no primeiro slide que eu falei isso, né, brasiliano? Foi no primeiro slide. Muitas vezes, o mais forte, o mais inteligente, não consegue sobreviver. Ou seja, aquele que consegue sobreviver, muitas vezes, é aquele que conseguiu se adaptar à nova realidade. Às vezes eu sou muito inteligente, estou forte e tal, mas naquele conjunto, naquele momento, no novo contexto empresarial, eu não me adaptei, então eu não vou sobreviver. Aquele colega que conseguiu se adaptar, que não tinha tanta capacidade igual a mim, mas se adaptou e atingiu o objetivo, ele sobreviveu e eu morri. Então tem que estar ligado nisso, entendeu? E, logicamente, sempre com bom senso. Tudo é bom senso, equilíbrio.
Lá eu gosto muito de Aristóteles quando ele fala, né? Do zero ao infinito, encontrar o equilíbrio que é o meio. É fácil? Não. Mas jogo de cintura, ou seja, você na linha de defesa, eles podem quebrar a linha de defesa, mas tem que deixar rastro ali na matriz de risco. Ou seja, o backlog na área de sistema, quando o cara entra lá, tem que deixar evidência que ele entrou. Mas ele não podia entrar. Como é que ele entrou? Mas já ficou evidência que ele quis entrar e ele não tinha autorização para entrar. Brasileiro, você dá esse sistema. Então, no backlog está lá. Ele só pode entrar aqui. Como é que ele entrou na A, na B, na C? Foi rejeitado, mas ficou evidência que no dia tal, na hora tal, ele entrou 2 vezes. 2 vezes? Opa! Vamos chamar essa pessoa. Então, é o controle preventivo. E está dizendo um erro muito grande na área de controle. O risco tem que estar atento a isso. O preventivo e o detectivo. O detectivo está falhando muito, então está indo preventivo para o corretivo, a terceira falha. Então, uma falha que está existindo. Ou seja, e o controle tem que ter uma relação custo, risco e benefício. Toda decisão ela tem que ser tomada, ou seja, analisando custo, risco e benefício. Isso é importante para você ter um equilíbrio na decisão. Ok. Brasiliano, muito bom, doutor Edson. Alguma pergunta ainda para a gente poder falar um pouquinho junto aos palestrantes? Pedir desculpa aí, porque eu falei muito. Que isso. Temos só que agradecer à plateia de novo, a paciência da plateia, a sua bela aula aí sobre isso. É importante sim, gente. Eu já tive uma experiência na parte financeira, tive que fazer para um cliente aí um risco de tesouraria, tive que papirar bastante, era a matriz de risco pura, tá certo? Houve um desfluxo de caixa e o presidente queria saber os riscos que estavam ocorrendo, tá certo? Fizemos isso daí, foi um trabalho hercúleo, porque realmente exige da área de riscos aí um conhecimento mínimo necessário. E é uma dica que a gente dá para vocês, que vocês têm que conhecer um pouco, o mínimo pelo menos, para que a gente possa ter a matriz de risco da área financeira de riscos financeiros, tá? Então, é risco financeiro e risco do processo financeiro. São coisas que são diferentes, são afins, mas são diferentes. E isso hoje, na área de riscos, isso não acontece, tá certo? Isso eu bato o pé, falo bastante, não acontece. Então, a matriz de risco corporativa hoje, senhores, ela está meio capenga. Isso é um ponto muito positivo para a gente poder estar olhando para frente e, ao mesmo tempo, é um alerta para nós, porque na hora que tiver que explicar isso, o homem da capa preta, nós estaremos lá sentados, né, sendo arguídos, senhores, não tem como escapar. É uma responsabilidade nossa. Ok, senhores? Edson, muito obrigado pela sua aula aí, obrigado pela sua experiência, seu conhecimento profundo. Nós vamos fazer mais webinars nesse sentido, né? Conversei hoje com o Edson aí, a gente lança até, na verdade, um curso, um produto sobre isso, que eu acho que o mercado necessita disso, tá certo? É importantíssimo ter isso aí na mão, a gente poder estar, na verdade, aglutinando, na verdade, e agregando valor. Edson, muito obrigado, então. Senhores, muito obrigado. Horário já avançamos um pouquinho. Até a próxima, então. Prazer em tê-lo de novo com a gente. Edson, obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.